Muitas vezes, quando as lutas dentro do nosso casamento se tornam insuportáveis, o nosso coração clama por Senhor, restaura meu marido, restaura minha casa, traz de volta o amor que se perdeu. E embora esse pedido ele seja sincero e cheio de dor, há uma verdade espiritual que precisamos compreender. Que antes da gente restaurar o nosso casamento, Deus quer restaurar o nosso altar. O altar, dentro das escrituras, ele sempre foi um lugar de encontro entre Deus e o homem. Então, o lugar do sacrifício, da entrega, da rendição total a Deus. Quando a gente olha lá para a história do profeta Elias, lá em 1 Reis 18, a gente vê um tempo em que Israel estava dividido, adorando a Baal e se esquecendo do Senhor. Então, antes mesmo que o fogo descesse do céu, Elias fez algo poderoso. Antes de pedir para que o fogo descesse, ele falou para que todos se reunissem para restaurar o altar que estavam em ruínas. Então, a gente consegue ver lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então, disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar que estavam em ruínas. E aí, somente depois disso que o fogo se manifestou, né? O fogo ele só veio depois que o altar foi restaurado. E isso nos ensina que não adianta a gente pedir por milagres na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida espiritual, se o nosso interior está em ruínas, se o nosso espiritual está em ruínas. Não adianta eu clamar pela transformação do meu marido, da minha esposa, do seu cônjuge, se você não se coloca diante de Deus em rendição e santidade e deixe que Ele te transforme primeiro. Porque antes da transformação alcançar a vida do seu marido, a transformação primeiro precisa alcançar a sua vida. Então você precisa entrar em um processo onde você precisa chamar para Deus para que Ele faça uma reforma íntima dentro de você, para que Ele te transforme, para que Ele te transforme em uma nova pessoa, para que Ele trate suas feridas, para que Ele cure algo que está influenciando você no seu casamento. Então, antes da gente clamar pela mudança do nosso cônjuge, a gente precisa clamar para que Deus entre no nosso interior e muda tudo que precisa ser mudado, transforme tudo que precisa ser transformado. A gente precisa buscar a rendição total a Ele, tirar todo o controle das nossas mãos e entregar para as mãos dele e deixar que Ele resolva da forma dele. É entregar nas mãos dele e falar: Senhor, faça conforme a tua vontade. Eu me abro e eu me permito que o Senhor faça uma reforma íntima diante de mim. Algo que está atrapalhando e influenciando dentro do meu casamento. E é a partir dessa reforma íntima, dessa transformação, dessa cura interior, dessa restauração do altar, é a partir daí que a restauração do cônjuge começa a acontecer. Então, muitas esposas vivem tentando consertar o marido, mudar comportamentos, ficar vigiando atitudes, controlar palavras, mas a palavra de Deus nos mostra que a verdadeira mudança, ela começa no altar, um coração quebrantado diante de Deus, que é o ponto de partida para qualquer restauração. Então, esse altar, ele não é feito com pedras, né, como no Antigo Testamento, mas é o nosso coração. Esse altar é o nosso coração, o lugar onde decidimos diariamente se Deus é o centro ou se ele foi trocado por outra coisa. O que é que hoje está ocupando o trono do seu coração que deveria ser de Deus? Porque a primeira coisa, quando o casamento ele começa a se desalinhar, geralmente é porque a pessoa tira Deus do centro e coloca outras coisas. Quando Deus ele sai do centro, o casamento abre muitas brechas e começa a entrar em ruínas. Então, o que geralmente
entra dentro do seu coração e substitui o trono que era para ser de Deus. Mágoas. Você vive dia após dia com mágoas, ressentimentos, guardando frustrações, não libera perdão, vive dia após dia cheia de orgulho, sem reconhecer o que precisa ser mudado dentro de você, sem dar o braço a torcer para mudança, para restauração. Até mesmo idolatrar o próprio cônjuge, colocar o marido como centro. O que é a idolatria do cônjuge? É a minha felicidade está 100% voltada para o meu marido. O meu dia só tá bem e feliz se o meu marido me fizer feliz. Você coloca toda a sua expectativa de felicidade numa pessoa carnal, sendo que todas as nossas expectativas de felicidade, de paz, devem vir de Deus. Só Deus é o único que pode nos trazer a felicidade e a paz que transcende a alma. Se você inverte essa ordem, você se frustra. Porque não é função do marido nos trazer felicidade, é Deus quem nos traz. Deus que nos traz felicidade, Deus que nos traz paz. Então você vive dia após dia, o seu humor depende dos comportamentos do seu marido, do que ele faz ou do que ele deixa de fazer, enquanto você deveria se posicionar em uma atitude de eu vivo para servir a Deus. Eu vivo para ter uma vida íntima em Deus, eu vivo servindo a Ele todos os dias, porque Ele é a fonte de toda felicidade. Ele é a fonte de toda a minha paz. Eu sei que buscar primeiramente o reino dos céus é um princípio. E eu sei que eu cumprindo esse princípio, todas as demais coisas são me acrescentadas. Então, idolatrar o marido ou esposa é colocar ele num pedestal, que é um lugar onde Deus deveria estar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa ordem, né? Eu preciso voltar Deus para o centro. E aí, quando Deus ele restaura o altar da esposa, ele fortalece a sua fé. Ele vai entrar em um processo de curar as suas feridas, às vezes feridas até antigas que você nem tem conhecimento que aquilo está influenciando no seu relacionamento. Feridas que estão abertas, que não foram curadas, talvez da sua infância, talvez de algo que você viveu no passado. Mas ele só trata isso quando você permite, quando você ora a ele, quando você entra em rendição e quando você chama ele para te fazer uma reforma íntima. Senhor, entra na minha vida e faz eu enxergar tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de mim. Cura as minhas feridas. Cura todas aquelas feridas que ainda estão abertas. Então, quando ele restaura o altar, ele também devolve a sua identidade, que muitas das vezes você vive em um processo constante de só querendo a aprovação do seu marido, não vive mais para você e para Deus, só procura a aprovação humana do seu marido, você perde a sua identidade, porque antes de ser esposa, você precisa se lembrar que você é filha. Você é filha de Deus. Então, antes de cumprir questões dentro do seu lar, você primeiro precisa cumprir o princípio de colocar Deus como prioridade e ter atitudes diárias de buscar a Ele, ter intimidade com Ele, fidelidade a Ele, deixar Ele próximo, deixar que Ele entre, cure, transforme. Porque quando você começa a ter essa rotina, ele vai começar a devolver a sua identidade. Ele vai começar a te revelar quem você é para ele. Ele começa a alinhar o seu coração com o dele. E a partir desse lugar, a oração da esposa, ela ganha uma autoridade espiritual. Assim como o fogo, ele veio sobre o altar de Elias, o fogo de Deus também descerá sobre o seu casamento. Mas primeiro,
A regra principal é restaura primeiro o seu altar íntimo com Deus. E depois o milagre desce, depois a bênção desce. Então eu quero que você entenda hoje que se hoje você está clamando por uma restauração do seu lar, da sua família, primeiro, permita-se que o Espírito Santo comece restaurando o altar do seu coração. Você vai orar assim: Senhor, eu reconheço que muitas vezes tentei consertar com a minha própria força o que só o Senhor pode restaurar. Me perdoa pelas vezes em que eu deixei o meu altar cair, pelas vezes que eu deixei de te buscar. Hoje eu decido reconstruir o altar da minha vida espiritual. Eu entrego novamente o primeiro lugar ao Senhor. Vem com teu fogo sobre mim e que a partir de mim o Senhor restaure o meu altar. Então esse vídeo é para te alertar da importância de restaurar a sua vida íntima com Deus antes dele alcançar a vida do seu cônjuge. Se você deseja alinhar isso em uma campanha, em um propósito de 21 dias, saber exatamente quais orações fazer, o que fazer durante essa campanha, o que você precisa estudar, qual oração fazer, eu vou deixar no link dos comentários o nosso livro para você poder estar participando, que é o nosso propósito de 21 dias, que tem ajudado muitas famílias. E lá dentro que a gente mostra o caminho da restauração. E o primeiro dia do propósito é justamente esse, restaurando o altar. Então a gente ensina a questão de cura, de você liberar perdão, é todo um processo. Não existe restauração de um altar, não existe restauração de um lar, de um casamento, se não tiver perdão liberado. Então, são coisas que você precisa ter conhecimento, orar, interceder, começar a lutar de forma estratégica e espiritual para que Deus comece a agir dentro do seu casamento. Vou deixar o link aqui nos comentários se você quiser fazer parte da campanha. Você já recebe acesso imediato. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários e já se inscreve para receber mais mensagens como essa. Esse é o nosso novo canal. Nós já temos um canal lá no TikTok, onde a gente traz muitas palavras edificadoras, e aqui no YouTube a gente está começando aos poucos, então se você já gostou, já se inscreve. Nunca se esqueça, primeiro Deus restaura você, depois, através de você, ele restaura a sua casa.